Com cerca de 750 quilômetros de extensão, a ferrovia Vicente Buolo, o maior empreendimento privado na área de logística em construção aqui em Mato Grosso, vai beneficiar diretamente 16 municípios, entre Rondonópolis e Lucas do Rio Verde e entre Rondonópolis e Cuiabá. Um investimento bilionário que tem como característica relevante a preocupação socioambiental. Vamos conversar com a gerente de gestão socioambiental da Rumo, Paula Durante Tagliari. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui no Nossa República hoje. Eu que agradeço, Mauro. É um prazer estar aqui com você para a gente fazer esse bate-papo sobre a Ferrovia de Mato Grosso. Você cuida da gestão socioambiental dessa obra, que é uma obra extremamente importante para Mato Grosso, para o desenvolvimento do Estado, para o agronegócio, enfim. É uma obra que é uma luta de décadas, né, que vem acontecendo, que é essa ligação ferroviária que nos leva até São Paulo e que agora chega em Cuiabá, vai chegar em Cuiabá, vai chegar em Lucas, bem no centro do nosso estado, numa região produtora importantíssima. E eu queria falar um pouquinho da obra antes da gente entrar nessa questão que preocupa todo mundo, que é a questão ambiental, a questão da sustentabilidade dessa obra, mas eu queria falar da dimensão. São 700, eu falava aqui na abertura, que são 750 quilômetros de extensão, o total dessa obra, nos 2 ramais, é isso? Isso, são aproximadamente 740 quilômetros de extensão de malha ferroviária, toda dentro do estado de Mato Grosso. Além disso, quer dizer, reúne muita gente, está trabalhando nessa obra, está gerando emprego local, como é que é isso? Isso, foi realizado um estudo onde a gente tem uma estimativa de geração de 186 mil empregos para esta ferrovia. Destes, aproximadamente 100 mil são empregos diretos. E hoje, no que a gente chama da primeira fase de construção da ferrovia, nós temos aproximadamente 5 mil pessoas atuando nesse projeto. É muita gente, né? Muita gente. Ao longo desse período, quanto tempo está previsto para essa obra estar totalmente concluída? Nós temos um cronograma que a gente busca segui-lo, né? E nós temos até 2030 para a conclusão dessa obra. Mas quando a gente pensa na grandiosidade dessa obra, 6 anos, considerando 2024 até 2030, não é muito tempo assim não, né? Qual ramal vai ser concluído primeiro? Rondonópolis-Cuiabá ou Rondonópolis-Lucas? Hoje a gente está construindo já de Rondonópolis até Primavera do Leste. São aproximadamente 160 quilômetros em obras, né, com previsão de finalização em 2026. Os próximos trechos, tanto o ramal para Cuiabá quanto a continuidade do que a gente chama de linha-tronco, que é a continuidade de Primavera do Leste até Lucas do Rio Verde, os projetos e os estudos ainda estão em elaboração. Então, hoje a gente foca na construção desta primeira fase de 160 quilômetros e, em paralelo, conforme os estudos e os projetos vão sendo amadurecidos e aprimorados, mais para frente a gente vai conseguir ter uma noção melhor de cronograma para essas próximas fases. Paula, onde que acontece essa bifurcação? Quer dizer, quando a obra segue em rumo Campo Verde, Primavera, e da onde que a obra segue para Cuiabá? Mauro, essa é uma pergunta delicada, porque neste exato momento o projeto está sendo, o projeto executivo está em elaboração. Então, é nesse momento que a gente tem as especificidades exatas do traçado da ferrovia. A gente deixa de trabalhar num corredor, ou seja, numa possibilidade de um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, né, um pouco mais a norte, um pouco mais a sul, e passa a ter esse detalhamento a partir da conclusão do projeto executivo, que está previsto no início do ano que vem. Mas, em tese, isso deve acontecer aonde? Jaciara? Assim, eu estou falando em tese isso, porque não tem muito. Em tese, Jucimeira Jaciara. Jaciara. E eu imagino que ela deve fazer uma curva
para fugir da Serra de São Vicente, ou não? Pois é, não sei. Ainda não temos essa informação concreta para poder passar tanto para você quanto para quem for nos assistir. Bom, mas vamos começar a caminhar aí. Qual que é o tamanho do investimento que nós estamos falando, Paula, no total e no que está sendo feito nesse momento? Isso, no que está sendo feito nesse momento, que é a primeira fase do projeto, nós estimamos de 3,8 bilhões a 4,3 bilhões. Por que tem essa variação? Exatamente porque existem ainda algumas ações que precisam de um amadurecimento. Eu queria perguntar para você, Paula, você é um mestre, né, em gestão florestal, é isso? Isso, em ciências florestais. Ciências florestais. De que maneira você vê, porque assim, é uma área extensa, né? Vão precisar diversas obras de arte importantes, enfim, é possível até, a depender do traçado, de que seja necessário túneis, etc. Vamos precisar um percurso grande, significativo, importante. Como é que vocês estão trabalhando essa questão socioambiental, essa questão da preservação daquilo nesse período que já está, nesse trecho que já está em obra? Como é que a Rumo está agindo para preservar, mitigar o impacto ambiental que qualquer obra produz, não é? Mas a questão dos animais, a questão da fauna, da flora, como é que você está trabalhando, como é que vocês estão projetando e executando tarefas de preservar ao máximo, de minimizar esses impactos? Mauro, a gente trabalha em duas vertentes, né? Aquela que é oriunda do processo de licenciamento ambiental, então é a gestão ambiental que vem a partir de planos, programas, licenças ambientais e que são monitoradas e fiscalizadas pelo órgão licenciador desse empreendimento, que é a Secretaria de Estado de Mato Grosso, né? É a primeira ferrovia do Brasil licenciada por um estado, isso também nós estamos sendo inéditos aqui. E a outra vertente é a de responsabilidade socioambiental, né? Que muitas vezes não tem uma relação com a obrigação legal de se fazer, mas sim com a responsabilidade que a Rumo tem e com o legado que a Rumo quer deixar, de conservação da natureza, de gestão social e de preservação dos ecossistemas. Pelo processo de licenciamento, a gente já tem que seguir diversas regras. Tem, por exemplo, o plantio compensatório, né? Quando você vai desenvolver qualquer atividade que gere algum desmatamento, necessariamente se faz todo um estudo de levantamento da área, de inventário florestal, para entender quais são as espécies vegetais que existem ali, né? Para depois o empreendedor ele recompor essa área, né? Então, aquilo que é desmatado, por obrigação do processo de licenciamento ambiental, precisa ser refeito, né? Recomposto. Não no mesmo lugar, mas em algum lugar próximo. A gente recompõe normalmente na mesma região, no mesmo bioma, né? E isso tudo é um acordo que é feito com o órgão licenciador. Neste caso, a gente fez um acordo com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, e a gente vai recompor desta primeira fase a área de preservação permanente do Alto Rio Araguaia, plantando lá aproximadamente 200 hectares de área, o que dá aproximadamente 222 mil mudas de cerrado. Agora, trazendo a outra vertente da responsabilidade socioambiental, o que a gente traz de incremento para essa ação que é obrigatória? A gente desenvolve outros estudos que não são exigidos no processo de licenciamento ambiental, como, por exemplo, as redes de interação entre fauna e flora. Então, a gente junta diversos dados que nós mesmos produzimos, que a gente busca na literatura, né, que outras ferrovias produziram. A gente cruza essas informações para entender quais são as espécies de árvores necessárias para a manutenção da biodiversidade do cerrado, sendo essas utilizadas pela fauna e vice-versa. E com isso a gente tem um estudo que criou 61 redes
de interação. E a gente tem 9 espécies de árvores principais para o Cerrado, para a região do Alto Rio Araguaia, que a gente vai priorizar no plantio de forma a também resgatar ali o uso pela fauna dessas espécies. Como é feito esse resgate dos animais que vivem nessa região em que está passando a ferrovia? Hoje, por exemplo, você falou que tem 170 quilômetros, mais ou menos, que já está a obra caminhando. Nesse espaço, nessa área, com certeza tem muitos animais. Eles estão sendo capturados, estão sendo levados para algum lugar? De que maneira eles estão sendo protegidos? Existe uma grande equipe focada nesse tema, né, para atender o que a gente chama de Programa de Resgate e Salvamento da Fauna. Então, além das ações educativas que a gente faz nas escolas, com os trabalhadores, com os lindeiros, com todos os dados que a gente produz no nosso monitoramento de fauna, que é o levantamento de dados, né? A gente também faz o acompanhamento nas frentes de obras, exatamente para, se eventualmente a gente machucar algum animal, a gente possa resgatá-lo e dar o tratamento adequado. E a gente tem conseguido fazer isso, né? A gente prioriza pelo afugentamento, eventualmente pelo resgate, seja pelo fato do animal estar ferido ou pelo fato dele simplesmente ter ficado paralisado. A gente resgata um ambiente protegido. Isso tudo é uma metodologia que é exigida também pelo processo de licenciamento ambiental. E aqui eu trago mais um exemplo de algo a mais que a gente fez, né? A Rumo também desenvolveu um estudo a partir de diversos parceiros, né? Universidade, empresas de consultoria especializadas também, de um estudo preditivo de atropelamento de fauna. Então, antes mesmo dessa ferrovia ter iniciado, esse estudo foi feito para nos embasar e nos dar melhor condições e assertividade na escolha do tipo de passagem de fauna, que podem ser 3 tipos. No nosso estudo foram indicadas 3 tipos. A passagem inferior, quando a fauna passa por debaixo da ferrovia, a superior, quando a gente faz um suporte para ela passar por cima da ferrovia, algumas espécies utilizam, né? E o viaduto vegetado de fauna, que no Brasil só existem 2. Um na BR-101, Rio de Janeiro, hoje concessionada para artérias, e a outra é na ferrovia de Carajás, no estado do Pará. E a nossa aqui vai ser o terceiro viaduto vegetado e o primeiro no estado de Mato Grosso. Pode explicar mais o que seria esse viaduto vegetado? Como é que ele seria? Que formato ele tem? Como é que... Porque assim, a gente entende quando fala, olha, uma passagem inferior por baixo, a superior, a gente entende. Mas isso aí ficou meio assim. Assim como um viaduto qualquer, um rodoviário, ou até mesmo um ferroviário, o que a gente vai fazer para o viaduto vegetado para a fauna, a estrutura é a mesma, é um viaduto por cima da ferrovia, só que a gente vai plantar em cima dele para reproduzir a vegetação que está ao redor. E dessa maneira, a fauna ela tem mais espaço, né, para poder transitar de um lado e do outro da ferrovia com segurança. Quais são os animais que estão sendo protegidos aí nesse perímetro da obra até agora? Mauro, nós temos um vasto número de espécies diferentes de animais em todo o cerrado que a nossa ferrovia está sendo construída. Então, a gente observa répteis, a gente observa mamíferos, dentre eles bastante anta, elas são muito visíveis aqui no estado de Mato Grosso, então é um cuidado especial que a gente precisa ter com esses animais. E tem pássaros, tem cobras, lagartos, sapos, peixes também. Então, é um número bem significativo de tipos diferentes de animais que a gente acaba tendo algum contato. Me surgiu uma curiosidade quando ela fala de peixes. Nós teremos obras de arte, pontes
ferroviárias passando por rios, e aí que tipo de cuidado é tido com os peixes? Sim, a gente faz um estudo chamado monitoramento de ictiofauna, né, que é exatamente esse estudo dos peixes. Então, antes da obra chegar, uma equipe especializada nesse tipo de fauna, ela vai para levantar os dados dos corpos hídricos que a gente vai interceptar, seja por ponte ou por galeria. E aí a gente conhece a comunidade existente naquela região, né? A gente faz coletas para entender um pouco da dinâmica do ecossistema e das espécies existentes, e a gente cria um plano, né, de proteção a esses animais para quando as obras iniciarem nesses locais. Isso tudo também autorizado e fiscalizado pela Secretaria de Meio Ambiente. E as antas? As antas são animais super interessantes, realmente são animais de espécies belíssimos, assim, a gente fica impressionado quando se depara. Meu estúdio está em Chapada dos Guimarães, e na estrada, com alguma frequência, principalmente à noite, de madrugada, a gente vê antas atravessarem a estrada, né? Precisa ter um certo cuidado, inclusive, para evitar acidentes. Eventualmente acontece algum. Mas eles impressionam, são animais que impressionam realmente, pelo tamanho, enfim, pelo aspecto que elas têm. E essa região tem muita anta? Tem, Mauro, tem muita anta e é um animal que merece muito cuidado nosso, né? Como você bem ressaltou, hoje quando a gente anda pelas rodovias no estado de Mato Grosso, no estado de Goiás, a gente encontra muita anta atropelada. Por um lado, quando a gente olha, tem muita anta, é bom, né? A gente entende que esse animal está se reproduzindo, ele está presente no bioma cerrado, mas por outro lado, né, algumas atividades causam um impacto irreversível a eles. Então, para a ferrovia, a gente está buscando estudos da Malha Norte da Rumo, estudos de outras ferrovias, como a Ferrovia Norte-Sul, os estudos da Ferrovia do Centro-Oeste, outras ferrovias que também fazem isso, para a gente ter um olhar muito especial para esse animal e a gente criar um plano. Esse plano não existe, ele ainda está aqui nos nossos esboços e rascunhos, mas é embrionário, está começando a nascer um plano especial para esse animal, para antas, né? Já dá para saber em que região, nesse trecho de 170 quilômetros, há incidência maior das antas? Então, hoje o que a gente faz são algumas campanhas de monitoramento de fauna, onde a gente detecta esses animais. Inclusive, a gente tem registros belíssimos deles. Depois eu posso compartilhar com você, para eventualmente, se você quiser utilizá-los. O que a gente pretende fazer, e que ainda é um projeto embrionário, é fazer um monitoramento mais aguçado de por onde esses animais estão circulando. Isso só é possível a partir de quando a gente pode capturar esses animais e colocar uma coleira, onde a gente segue e monitora, né, esses animais. É esse o projeto que está ainda bastante embrionário, mas que a gente vai botar uma força ainda neste ano para ano que vem a gente conseguir fazer isso. E antes dessa ferrovia começar a operar, a gente entender realmente por onde estão circulando as antas ali na região, na área de influência da ferrovia de Mato Grosso. Quais as trilhas que elas seguem para se alimentar, para tomar água, etc. e tal. Interessante. Isso. Deixa eu lhe perguntar, já foi detectada onça nesse trajeto? Uma onça parda já foi identificada, né? Já foi vista e identificada. Mas tivemos um único evento. Sabe precisar mais ou menos o local, não? Em Rondonópolis. Rondonópolis. É verdade. Mato Grosso, o Cerrado é muito rico, né, desses animais. A gente tem a possibilidade de, sobretudo Pantanal, aqui em Chapada também, tem muita região dos paredões e tal que abrigam onças. Muito, muito interessante. Aliás, tem nos preocupado muito, e eu quero saber se isso é uma preocupação também da senhora,
que é a questão das queimadas. Porque Chapada, nesse momento que a gente está conversando, está ardendo em chamas, fogo subindo as encostas, os morros, numa situação bastante perigosa e triste de ver, né? A gente sente muito. E parece que essa é uma situação que deve se repetir ano a ano cada vez mais, o que é lamentável. O fogo é uma ameaça para a ferrovia? Mauro, eu diria que sim, como para várias outras atividades e pessoas espalhadas aí, né, pelo Brasil. A gente está vivendo uma grave crise de seca, né, uma grave crise de alterações climáticas, muitas vezes imprevisíveis, né, e que a gente precisa estar atento para isso. Então, o que nós aqui, né, à frente da Ferrovia de Mato Grosso, estamos fazendo? A gente já tem um plano de atendimento à emergência com profissionais habilitados para combater incêndios, né, se eventualmente surgirem, e lembrando que muitas vezes o foco não vem da nossa atividade, né, ele vem de outros focos. Outro dia eu estava passando de Rondonópolis para Cuiabá e tinha fogo dos dois lados da rodovia. Super perigoso, alto assim, sabe? Na altura das palmeiras e tal. Então, o fogo começa muitas vezes em focos difusos, mas se espalha muito rapidamente, né? Pelas características da nossa vegetação e por essa seca tão extrema que a gente vivencia hoje, né, aqui no Cerrado. Qualquer momento superdimensiona, né, o fogo, né? Exatamente. Então, o que a gente pode fazer é estar atento com o nosso plano de atendimento a emergências, né, ter profissionais habilitados, ter o contato do Corpo de Bombeiros também, porque muitas vezes a proporção é tão grande e independente de ter sido iniciada por nós ou não, a gente precisa de ajuda, né, para combater. É um momento de esforço mútuo, né, de várias pessoas e várias atividades para que a gente possa combater esses incêndios. E, infelizmente, a fauna sofre muito com isso, né? Recentemente, em Rondonópolis, foi avistada uma onça parda e a gente imagina, na cidade mesmo, e a gente imagina que esses animais estão fugindo do fogo, né? Estão buscando refúgio em outros locais e aí acabam indo para as cidades também. Paula, quando você fala assim, olha, ter parcerias e ter uma preocupação de acompanhar isso de perto, você está falando, por exemplo, em Arrumo manter uma equipe de brigadistas, uma estrutura de combate ao incêndio florestal na região da ferrovia? Sim, a Rumo tem isso já, né? Nos canteiros de obras existem esses profissionais habilitados para isso. E medidas adicionais que a gente possa ter, a gente vai colocar para evitar esse tipo de problema na Ferrovia de Mato Grosso. Ao longo desse tempo todo em que se luta pela implantação da ferrovia, principalmente essa ferrovia ligando Rondonópolis, São Paulo, até Cuiabá, quer dizer, essa é uma luta histórica, né? Que tem décadas, um dos empecilhos sempre colocados para que de Rondonópolis os trilhos seguissem em frente é a questão dos povos tradicionais, dos povos indígenas, das áreas de quilombo, enfim. Como é que está isso, principalmente nessa ligação Rondonópolis-Cuiabá? Mauro, a gente acabou de finalizar um processo de consulta livre, prévia e informada ao povo Boi-Bororo de duas terras indígenas ali próximas em Rondonópolis, que é a terra Tereza Cristina e Tadarimana. O processo de consulta é um processo oriundo da Convenção Internacional do Trabalho, a OIT 169, da qual o Brasil é signatário, né? E ela traz a exigência de se respeitar os povos originários, levando informação prévia a eles, né? E colocando eles para debater junto conosco
as eventuais atividades que possam interferir nos seus modos de vida. Então, é um trabalho muito especial que demanda um conceito de percepção de impacto. Então, é como que aquela comunidade indígena percebe o impacto que a ferrovia pode causar no seu modo de vida. E ela só vai saber disso a partir do momento que a gente vai lá para conversar e explica o projeto e tira todas as dúvidas e entende a preocupação deles, que muitas vezes tem muita pertinência e que isso pode fazer a gente também adaptar o nosso projeto, né? E a gente conseguiu concluir esse processo no prazo estabelecido. Essas duas terras, elas possuem um documento chamado Protocolo de Consulta. Hoje no Brasil, nem todas as terras indígenas e quilombolas possuem o seu protocolo de consulta. É relativamente recente os processos de consulta acontecerem, né? Então, os povos também estão se organizando para criar os seus protocolos de consulta. Feitas essas consultas, qual é o resultado? Quer dizer, qual é a posição desses povos, tanto indígenas quanto quilombolas, por caso? Já temos um resultado, uma avaliação capaz de dizer, olha, aqui vamos ter resistência, ou não vamos ter a cooperação, tem aceitação, não tem? Como é que é isso? Sim, para essas duas terras indígenas, Tadarimã e Teresa Cristina, que nós conseguimos concluir o processo, foram 6 meses de conversas, diversas reuniões onde nós conversamos, levamos informações sobre o projeto, tiramos dúvidas. Em alguns momentos houve uma resistência, em outros a gente conseguiu trazer o esclarecimento e aí ficou mais calmo, mas o que foi importante desse processo é que o diálogo aconteceu de maneira muito respeitosa e transparente. Mas, assim, no geral, nessas duas terras indígenas, por exemplo, assim, houve resistência, não houve, mas hoje está pacificado, há um entendimento pela ferrovia? Pela ferrovia, Mauro, não houve desentendimento, não houve nenhum conflito, eles foram extremamente educados e gentis todas as vezes que nós fomos lá. Né? Então, são pessoas e lideranças dessas duas terras que foram extraordinárias e a gente conseguiu seguir o protocolo de consulta nos prazos estabelecidos, ou seja, houve um esforço de ambos os lados para a gente concluir esse processo da melhor forma possível. E a gente concluiu com eles falando, né, que aceitam a ferrovia, que se sentiram consultados, que se sentiram respeitados, que é a primeira vez que isso acontece. Houve a consulta, a comunidade indígena, as duas terras indígenas, a comunidade foram ouvidas, as pessoas foram ouvidas, não houve resistência ao final da conversa. E que tipo de ação a Rumo vai precisar tomar para mitigar eventuais impactos sobre as terras indígenas? Mauro, é uma excelente pergunta, porque ao longo do processo de consulta, levando em consideração e tentando buscar a percepção de impacto daquelas pessoas, né, a gente conseguiu levantar, sim, alguns impactos que serão mitigados pela Rumo a partir de agora. E o que girou em torno disso é o etnodesenvolvimento. Então, são ações de desenvolvimento do povo indígena, né, de subsistência, de agricultura familiar, de instrumentalização de escolas, né, para que esse povo, as pessoas que residem nessas terras, né, os indígenas que residem nessas terras, possam se desenvolver mais, desenvolver suas atividades, né, e formar os seus jovens com melhores condições. Então, a gente vai apoiar nisso. Uma outra vertente que foi bastante discutida é o resgate da cultura e da história desse povo. Um estudo etnoarqueológico que vai depois se tornar um vídeo, um documentário, onde a gente vai também distribuir para toda a comunidade do estado de Mato Grosso, do Brasil, no intuito de resgatar essa história do povo Boi-Bororo através da arqueologia.
né? E a outra vertente que foi também abordada durante os impactos são ações de proteção territorial, né? No intuito de evitar invasões nas suas terras, de eles conseguirem realizar os monitoramentos de proteção territorial. Então, foi bem interessante a discussão, porque foi uma percepção de impacto muito real, tá? Que são temas importantes quando a gente pensa na cultura indígena, e a gente vai ajudá-los, vamos apoiá-los a realizar esses resgates. Nessas consultas, nessas conversas com esses dois povos indígenas, as duas áreas, no geral, Paula, o grande desafio das comunidades indígenas, das nações indígenas, dos povos indígenas de Mato Grosso e no Brasil inteiro, é o sustento, né? É a questão deles conseguirem produzir seus próprios alimentos, porque com a demarcação das terras tem uma área menor do que é o culturalmente previsto para eles, quer dizer, que se deslocam muito em busca de alimentos, etc. Então, a produção de alimentos, alimentar as aldeias, alimentar essa população indígena, acaba sendo um grande desafio. Em alguns locais, aqui em Mato Grosso, já existem comunidades que estão produzindo grãos em áreas pequenas, mas que resultam num recurso considerável para combater a fome, para combater as dificuldades financeiras que essas comunidades têm. Nesses dois casos que você reporta, tem isso? Como é que eles sobrevivem e como é que eles vão sobreviver a partir da ocupação da ferrovia? Sim, eles já têm todo um modo de vida, né, com escolas, com transporte, com trabalhos, né, uma população bastante desenvolvida sobre esse aspecto, tá? O que a gente vai fazer é dar um reforço a eles naquilo que eles entenderam ser pertinente para uma melhoria de desenvolvimento local, né? Então, uma das aldeias, por exemplo, ela quer fazer um plantio de árvores frutíferas, né? E de espécies que eles utilizam para alimentação e para outros afazeres, né? Por exemplo, telhados de casas, artesanato, coisas assim. Então, cada um tem uma perspectiva. A outra aldeia quer fazer uma roça de agricultura familiar mesmo, né, para plantar mandioca ou outras espécies que eles utilizem na sua dieta. Então, o que a gente faz não é interferir no que eles vão produzir, por exemplo, mas sim dar os subsídios necessários para que eles façam aquilo que de fato eles julgam importante para a sua realidade. Algum desses trechos atinge comunidades quilombolas, Paula? Nós não interceptamos nenhuma território quilombola e nem indígena, nós passamos relativamente próximos, né? Essas duas terras indígenas, Tadarimana e Tereza Cristina, nós estamos a mais de 10 quilômetros de distância. No ramal de Cuiabá, existe uma comunidade quilombola chamada Abolição, né? Essa comunidade, nós já entramos em contato com eles, né, com os representantes, para que a gente possa iniciar também esse processo de consulta. Por que nós estamos fazendo um de cada vez? Exatamente porque o nosso processo ele está ocorrendo em fases. Então, finalizado essa fase aqui da Tadarimana e Tereza Cristina, que é uma fase mais avançada, né, do nosso projeto, a gente segue para os quilombolas lá próximos de Cuiabá, que vai ser a nossa próxima fase. Então, a gente inicia esse processo de consulta com eles também muito em breve. Bom, eu sei que a sua área é socioambiental, quer dizer, você está aí preocupado com a sustentabilidade, enfim. Imagino mas você deve ter informações sobre o todo da ferrovia. E eu queria falar um pouquinho, para a gente finalizar o programa, qual é a expectativa de desenvolvimento que essa ferrovia, esses dois ramais, podem produzir para Mato Grosso e para as cidades
por onde a ferrovia vai passar. Salvo engano, são 16 cidades que vão ser diretamente atingidas pela ferrovia. Essas cidades terão terminais ou nem todas? Como é que é isso? Sim, sim. Em termos gerais, Mauro, a gente está falando então de aproximadamente 740 quilômetros de extensão de ferrovia. Você acertou bem aí, são 16 municípios interceptados. E aí, em questão de volumes, vou te passar alguns grandes números para você entender a grandiosidade dessa obra, né? A gente está falando de aproximadamente 140 milhões de metros cúbicos de terraplenagem, 1,3 milhões de dormentes, 1 milhão de metro cúbico de concreto, aproximadamente 40 obras de arte especial, que são as pontes, são os viadutos, né? E nós estamos falando de 100 mil toneladas de trilho, ou seja, muitas oportunidades, é uma obra muito grande, 740 quilômetros de extensão, é bem significativo, né? E, como eu falei no início da nossa entrevista, hoje a gente já tem 5 mil trabalhadores atuando nesta obra. E com a ferrovia em pleno funcionamento, deve promover um desenvolvimento substancial nessas cidades onde eles vão passar, né? Tanto do ponto de vista da logística, né, como da geração de emprego, como da ampliação da atividade agropecuária, da atividade agroindustrial, porque a ideia da ferrovia é um leva e traz, né? Ou não? Sim. É trazer coisas do Centro-Sul, levar a produção para o Centro-Sul, para os portos, é isso? Mas não é só isso, Mauro. A gente também está trazendo a comunidade dos municípios que a gente intercepta para participar desse processo conosco. Entender a realidade de cada território, entender os projetos de cada município, entender como que nós podemos participar junto com eles, realizando uma boa gestão social e participativa para, de fato, a gente deixar um legado. Então, a nossa atuação com as prefeituras, com as universidades, é contínua e é desde agora, né? A gente não vai parar com esse tipo de atuação. Então, a gente patrocina ações de esporte, cultura e lazer, né? A Rumo quer estar junto dessas atividades que são muito benéficas para a saúde, para o lazer, né? Para a saúde mental. É esse o legado que a gente quer deixar. Essa fase que a gente se encontra, né, de construção da ferrovia, a gente sabe que é uma fase que traz um alto impacto, né, diferente de quando a ferrovia já está pronta ali e ela começa a se camuflar ali na paisagem. A gente entende que a gente, nesse momento de construção, como qualquer outra obra, né, se tem uma obra na sua cidade, você, de certa forma, leva um transtorno ali, mas depois vem a parte boa, né? Então, o que a gente quer é minimizar esses transtornos, é evitar que qualquer pessoa da comunidade adjacente às nossas obras nos municípios sofram qualquer tipo de impacto ou incômodo, né? A gente está atuando fortemente para isso. E se eventualmente acontecer qualquer coisa, nós estamos lá também para controlar e mitigar esses problemas. Paulo, a gente já caminha para a reta final do nosso programa. E eu não poderia deixar de questionar você sobre a polêmica lá em Rondonópolis acerca do traçado da ferrovia. Isso já está pacificado? Tem coisas para serem discutidas ainda? Vai haver alguma mudança? Enfim, como é que está essa situação? Mauro, essa é uma pergunta muito bacana de ser feita, né? Porque, assim, eu trabalho há 15 anos com ferrovias. Quando a gente faz um estudo de impacto ambiental, a gente se utiliza de uma área de estudo bastante ampla, né? No caso da Ferrovia de Mato Grosso, a gente tem uma área de estudo de 10 quilômetros de extensão para um lado e outro da ferrovia, 5 para um lado, 5 para o outro. Exatamente nessa distância, essa distância existe, essa área tão grande existe, para que a gente possa, conforme o amadurecimento do projeto, buscar impactar menos o meio ambiente, menos a sociedade, menos
custo também, né? Às vezes as pessoas falam, mas vocês só estão fazendo isso para gastar menos. Não. Se eu tenho que fazer menos cortes, por exemplo, ou aterros, utilizar menos material de jazidas, eu estou deixando de explorar essas áreas também. Então, o que a gente faz para chegar no consenso de qual é o traçado que a gente vai seguir de fato é o cruzamento de diversas variáveis nessa grande área de estudo, onde a gente define na fase de instalação da ferrovia e não na fase prévia, que é a anterior. Então, o que eu posso te garantir é que a Rumo fez mais de 2.500 estudos de traçados, né? Conforme o amadurecimento do projeto, ela vai fazendo ajustes de curva, vai fazendo ajustes de aterro, de cortes, e isso vai trazendo um traçado mais adequado ambientalmente para que a gente possa construir essa ferrovia. Então, alterações são possíveis, alterações são comuns em projetos ferroviários, né? E são de fato aceitas pelos órgãos licenciadores, porque eles entendem que é passível de acontecer, até pela própria viabilidade do empreendimento. Então, no caso específico de Rondonópolis, a discussão sobre essa distância de 40 metros de bairro da cidade, etc., ela pode ser modificada completamente a depender do trajeto a ser definido ainda. Na verdade, essa é uma etapa que nós já superamos, né? Esse projeto, essa área exatamente, é uma área que já foi alterada, nós já distanciamos mais do bairro, o máximo possível que deu, e nós criamos diversas ações de proteção ao bairro. Então, no ponto em que mais se aproxima do bairro, que a gente já conseguiu afastar um pouco numa alteração de projeto dessas, tá? A ferrovia fica a uma altura de 15 metros para baixo, né? Então, quem estiver lá em cima do bairro não vai ter a visão da ferrovia. Além disso, a gente vai fazer um muro cobrindo todo ali a extensão do bairro, e a gente ainda vai fazer um plantio de árvores, que é um projeto de acústica para ajudar a evitar a chegada do ruído. O ruído ele já é parado pelo corte, porque a ferrovia vai estar dentro de um corte, vai ter o muro e ainda vai ter uma barreira vegetal acústica. Ou seja, tudo isso para proteger a população de se aproximar da ferrovia, de causar qualquer tipo de acidente e de que a ferrovia também cause qualquer tipo de incômodo para o bairro, nesse caso Maria Amélia. Eu gostaria de comentar que para o bairro Maria Amélia, a gente realizou um diagnóstico social específico para o bairro. Então, o intuito é a gente também colaborar com todos os moradores do bairro Maria Amélia, no desenvolvimento ali do local, das escolas, dos projetos que eles julguem relevante e importante. A gente já tem se reunido com algumas lideranças, com algumas pessoas do bairro, e a receptividade tem sido excelente, né? Eles estão entendendo o projeto, estão conhecendo verdadeiramente o projeto que a Rumo está implantando, e a gente está acabando com as dúvidas, esclarecendo tudo e trazendo essa população para participar conosco deste grande projeto que é a Ferrovia de Mato Grosso. Paula Tagliari, muitíssimo obrigado por sua participação aqui na nossa República. Estamos de portas abertas aí para discutir esse assunto da ferrovia, que é, sem dúvida nenhuma, uma das obras mais importantes do ponto de vista da logística, um estado que é produtor e que precisa ter vias econômicas de escoamento da sua produção. É um fator importante de desenvolvimento e que, com certeza, vai gerar muito emprego, não só as obras em si, mas depois da conclusão das obras, quer dizer, vai movimentar muito a economia de todas essas cidades. Obrigadíssimo e estamos à disposição sempre. Um grande abraço. Mauro, eu que agradeço em nome da Rumo, e a gente também fica à disposição para conversar sempre que vocês quiserem, para levar a informação correta para a população, e estamos de portas abertas para recebê-los também, para conhecer as nossas obras. Muito obrigado.
Nossa República vai ficando por aqui e até a próxima semana com mais uma entrevista tão importante quanto essa com a Paula Tagliari. Um grande abraço a todos. Até a próxima segunda-feira, 7h30 da manhã.